Glória a Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 17 ao 21. Vamos ler a parte B do versículo 17 a seguir. Vou ler na versão NVT aqui, tá bom? Diz assim, ó. Por isso, nós, servos do Deus de seu Pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenho medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Espírito Santo, muito obrigado por poder estar aqui no altar. Eu me sujeito ao Senhor, à ação do Senhor, ao mover do Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade a partir de mim de falar, de operar, de fazer a obra que está proposta e está na agenda do Pai para esta manhã nos nossos corações. Mais uma vez eu quero repreender todo espírito de resistência, todo espírito contrário, todo espírito de distração. Saia deste lugar em nome de Jesus. Mais uma vez eu declaro que esse lugar está sob o governo do Senhor Deus, através do seu Espírito. E que o Senhor tenha toda a liberdade para se mover aqui em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Antes de nós começarmos aqui, quero que você pegue o seu celular aí. Pode pegar aí, estou autorizando você pegar o seu celular. Abra aí no seu WhatsApp. O WhatsApp é um lugar de mandar mensagem, não é não, queridos? Sim ou não? Sim? Então, você como homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, você vai mandar uma mensagem agora para alguém que você está sentindo falta dele aqui dentro da igreja hoje. Agora. Escreva mais ou menos assim: Shalom, bom dia. Deus ama você e está sentindo sua falta hoje aqui. Eu te amo em Cristo Jesus. E mande para a pessoa. Dois minutos para você fazer isso. Amém? Essa mensagem vai operar milagres hoje. E a pessoa vai se sentir amada.
Amém? Então vamos lá. Já mandaram aí? Glória a Deus. Diga aí para o seu irmão, olhe para ele e fale assim: o teste do perdão. Libertando-se do passado. Diga, o perdão me liberta do passado. Deus nos perdoou, queridos, amém? Alguém tem dúvida disso? Deus nos perdoou de todas as ofensas que nós causamos a Ele. E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Diz que Ele pegou todos os nossos pecados e lançou nas profundezas do oceano, e deles não se lembra mais. Diga glória a Deus. Agora eu pergunto aqui, se Deus fez isso por mim e por você, que pecamos desde que nascemos, nós estamos errando, pecando, a partir do momento que nós viemos a esse mundo, queridos, a natureza do pecado dentro de nós já começou a borbulhar e aí a nos induzir a fazer coisas erradas. Desde que nascemos até hoje nós estamos pecando ainda. Porque tem muitas coisas dentro de nós que ainda estamos errando, que ainda estamos pecando. E Deus já perdoou os nossos pecados do passado, perdoou os nossos pecados de ontem, perdoou os nossos pecados de hoje, e vai nos perdoar amanhã, e depois de amanhã vai continuar nos perdoando. E desses pecados Ele não se lembra mais, Ele já lançou nas profundezas do oceano. É interessante que essa palavra, lançar nas profundezas do oceano, querido, porque as profundezas do oceano, ninguém chega lá, só Deus pode chegar lá. Mas Ele não vai atrás, Ele não se lembra dos nossos pecados. Então, está tudo resolvido perante o Senhor. E por que que nós, eu e você, queridos, temos tanta dificuldade para viver uma vida livre do passado, livre das ofensas, livre das questões, né, de diferenças de opiniões que nos ofendem, que machuca, e guardamos essas coisas? Por que que nós não temos também um coração perdoador, um coração que está maduro, tem maturidade ao ponto de, antes mesmo da ofensa estabelecer no nosso coração, já estarmos dispostos a perdoar, a ficar livre daquilo, porque a prisão, escute aqui, queridos, escute aqui, a prisão que a ofensa, a mágoa, a ferida causa em nós, queridos, não é uma prisão para a pessoa que ofendeu, mas é uma prisão para nós mesmos. É nós que ficamos presos, é nós que ficamos afetados, é em nós que a essência da ferida, da mágoa, do ressentimento, da ofensa, que começa com a ofensa, aquela essência que vem quando a gente fica ofendido, se você não liberar o perdão, você fica preso nisso, e você vai adoecer, você vai ficar paralisado, você vai sofrer consequências. E é disso que eu quero falar hoje aqui. Eu quero também que você entenda que todas as coisas que nos acontecem, mais uma vez eu quero trazer esse texto de Romanos 8, 28 e 29, já temos falado aí algumas vezes desse início de ano, todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem. Uma outra versão que nós já lemos aqui também diz, porque todas as coisas cooperam
cooperam para o propósito que Deus tem na nossa vida. E qual é o propósito? É formar, diga formar. Nós falamos alguns dias sobre o vaso nas mãos do oleiro. Aliás, semana passada nós falamos isso. Formar as mãos, lá diz, lá naquele texto de Jeremias, diz lá, que nós estamos nas mãos de Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Todos os dias nós estamos num processo de formação da parte de Deus. E Romanos 8, 29 vai dizer isso, até que Cristo seja formado em vós, ou forjado em vós. E o que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que todas as coisas que nos acontecem têm um propósito da parte de Deus. E esse forjar de Deus na nossa vida é a preparação para nos fazer homens e mulheres de Deus, de fato e de verdade. Ah, mas eu não sou homem de Deus, mulher de Deus, meu filho. Pode até ser que seja. Mas quanto mais você se deixar ser trabalhado por Deus, mais parecido com Ele você vai ficar. Porque não adianta nada eu dizer que eu sou homem de Deus, mas as pessoas não enxergarem Deus em mim. Porque esse é o grande, é o centro da vida do Evangelho. É que o Evangelho se torne em nós uma estrutura que mostre Deus, que nos faça semelhantes a Deus, que nos faça iguais a Deus, com o mesmo caráter de Deus. E o Evangelho é para isso. E o Evangelho, se você não sabe o que é o Evangelho é tudo que Deus, através de Jesus Cristo, trouxe para nós. Tem 4 evangelhos na Bíblia, escritos. Evangelhos que trazem a essência do caráter de Deus para nós. Que nos mostram, que revelam a nossa conduta como tem que ser. As nossas ações e reações como tem que ser. São 4 evangelhos que tem escrito aqui, para nos ensinar. E nós somos o 5º evangelho. E nós lemos os 4 evangelhos, temos eles como a luz, como a base para a nossa vida. Temos que viver o verdadeiro evangelho. Mas as pessoas lá fora, queridos, elas não vão ler esse evangelho aqui, ó. Elas vão ler a nossa vida. E sabe o que diz Coríntios? A Bíblia diz em Coríntios que nós somos como uma carta aberta, onde as pessoas estão lendo. Uma carta aberta, onde as pessoas estão lendo as nossas ações, as nossas reações, nosso comportamento, o que falamos, como falamos, as nossas ações diante das situações, como nos comportamos, se ficamos ofendidos, se perdoamos, se somos honestos nos nossos negócios, nas coisas que dizem respeito aos recursos que Deus entrega nas nossas mãos, ou que coloca para administrarmos como mordomos. Como está a nossa mente, se está correto, se é pura, se é reta, ou se tem alguma mistura. As pessoas estão lendo, nós somos cartas que as pessoas leem. E dentro desse aspecto do perdão, queridos, é uma das áreas que mais nós temos problema. Mais nós temos problema. Quantas pessoas estão lá com problema, estão dentro da igreja com problema lá com um membro da família, por exemplo. Estão lá de mal com o pai, não estão falando com o pai. Ou que não estão falando entre si, marido e mulher. Estão ofendidos um com o outro. Que ainda não entenderam que tudo tem um propósito por trás. E a maturidade vem exatamente nas provas. Diga as provas. Por isso está aqui o tema da palavra hoje, o teste do perdão. Porque é uma prova, é um teste na nossa alma, nas nossas emoções. Um teste que pode nos libertar de todas as coisas que nos ofendem, de todas as coisas que já nos aconteceram. Um teste, queridos. O perdão é um teste da parte de Deus. O perdão não quer dizer que você perdoou, está resolvido, que você já não sente mais dor, que você não vai mais lembrar. Embora Deus perdoa e não lembra mais, como nós citamos aqui o texto
se não me engano, de Eclesiastes, que diz que ele lança nas profundezas do oceano e não lembra mais. Mas isso é uma ideia para nós também, para nós liberarmos as pessoas, esquecermos, não ficar remoendo, porque o problema, queridos, é o ressentimento, é você voltar a sentir novamente a dor. O ressentimento é você trazer a ofensa novamente na tua mente e deixar ela ir trabalhando dentro de você. E o que você acha que vai acontecer se você começa a ressentir, sentir a dor novamente, sentir o impacto da ofensa novamente? O que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai ficar livre? Não vai não. Você vai ficar cheio daquela coisa, cheio e cada vez mais. E o ressentimento vai te levar a uma raiz de amargura. E raiz, meu filho, já diz tudo. É algo mais profundo. É algo que já vai ser mais difícil de tirar, de arrancar. Portanto, precisamos entender isso. E aqui, essa história que nós lemos um pedaço aí, começa alguns capítulos antes aí. Nós sabemos o contexto dessa história aqui, a história de José. E aqui é o desfecho, depois de anos que José passou por situações tão complicadas, de rejeição, foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, atentaram, na verdade, contra a vida de José, mentiram para o pai. Imagina o pai, queridos, passar anos e anos e anos e anos, tendo como um filho morto por feras, se culpando, porque tinha mandado José ir atrás dos seus irmãos, ver se estava tudo bem. Imagina esse pai aqui, e era o filho José, era o filho da sua velhice, era o filho que ele amava. Imagina esse pai como ficou. Mas não só isso, vamos nos colocar no lugar de José, queridos. Vamos nos colocar no lugar de José. Você já imaginou aqui você ser odiado por todos os seus irmãos? A Bíblia diz que os irmãos de José odiavam José. E quando ele contou o segundo sonho que ele teve, contou para o pai, e os irmãos ouviram, diz a Bíblia que eles odiaram ainda mais José. E quem odeia, queridos, tem atitudes complicadas. Sim ou não? Tem. O ódio é uma essência das trevas. O ódio é trevas pura. E diz aí que esses irmãos aí de José odiavam José. Odiavam. E por isso eles tentaram matar José. Teve um deles que ainda com um pouco de senso de equilíbrio, disse, não vamos matar, não, vamos jogar nessa cisterna aqui. E quando viram lá a caravana, os ismaelitas passando, vamos vendê-lo como escravo para o Egito. E assim eles fizeram. E você sabe que quando uma pessoa era vendida como escravo, ela perdia a identidade dela. Ela se tornava um produto de alguém. Ela não tinha mais herança com a família, ela não tinha mais a identidade de paternidade, de nada. Ela virava um produto nas mãos dos seus senhores. Você já imaginou isso? Você se tornar alguém assim? E aí, por causa disso, lá vai José, é vendido para... Você sabe do contexto da história, foi vendido para Potifar. Potifar se tornou lá escravo de Potifar. E lá estava trabalhando, servindo o seu senhor como escravo. Aí vem a esposa de Potifar e é tentada a tentar José. E vai lá e fica insistindo para ter relações sexuais com José. E José fugindo.
José dizendo para ela: eu não posso fazer isso. O meu Senhor me deu autoridade para fazer tudo, menos tocar em você, porque você é a esposa dele. E mesmo assim eu não tocaria, porque eu não iria quebrar a minha aliança com o meu Deus, meu Senhor. E por causa disso, ele foi acusado de tentar contra a sua senhora e foi preso, foi para um calabouço. Ficou anos preso lá naquele calabouço. Todo esse processo, você sabe aí, todo esse processo que José passou, para vir aqui no desfecho dessa palavra que nós lemos aqui hoje, do capítulo 50. Eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês, para vocês entenderem sobre o perdão e sobre a história de José. O perdão é uma das maiores expressões de maturidade espiritual e emocional. Diga, perdão é a maior, ou uma das maiores expressões de maturidade espiritual e emocional. Você quer saber se você tem maturidade espiritual e emocional? Olhe para o nível de perdão que está dentro de você. Se você tem essa capacidade de liberar as pessoas, de liberar as situações, ou você é aquele que fica guardando, fica aí remoendo, ressentindo as questões. Às vezes uma palavra, queridos, ofende. Mas o problema não é a ofensa em si, é o que você faz com a ofensa. E o ressentir, queridos, te mata. Vai te matando. A Bíblia fala lá em Hebreus que nós não devemos deixar que a raiz de amargura crie essa raiz, se estabeleça dentro de nós, porque ela se torna um veneno dentro de nós e ao nosso redor. Ela não vai envenenar só nós, ela vai envenenar tudo ao nosso redor. Uma pessoa magoada, ferida, queridos, cheia de raiz de amargura, ela vai envenenar o ambiente. Ninguém consegue ficar perto dessa pessoa. Ela vai destilar daquela essência maldosa que está dentro dela, do mal, das trevas que está dentro dela. Então, o perdão é uma das maiores expressões de maturidade espiritual e emocional. Porque as duas coisas, queridos, o perdão ou a falta de perdão está ligado intimamente às nossas emoções. Porém, por trás é algo espiritual. Por isso que é uma expressão, perdão é uma das maiores expressões de maturidade espiritual e emocional. Se você não tiver a maturidade espiritual, você jamais vai perdoar. Jamais você vai lidar pelo espírito com a situação emocional, as suas emoções, a sua alma. Olha só, José, ao reencontrar os seus irmãos, poderia facilmente ter escolhido a vingança. Sim ou não, queridos? Sim. Os seus irmãos vieram cair diante dele, e ele agora não era qualquer pessoa, ele era agora a maior autoridade da época. Somente Faraó era maior do que ele. E até Faraó já tinha assinado embaixo tudo. Faraó já tinha entregado o seu anel de autoridade para tudo que o que José selasse com aquele anel, já estava resolvido, estava feito. Não precisava ir perguntar para Faraó alguma coisa, ou ter a autorização de Faraó. José poderia muito bem, quando ele reconheceu seus irmãos que chegaram lá, ele poderia muito bem agir com a alma, as emoções, os sentimentos, e todo o mal que os seus irmãos fizeram a ele. Mas ele fez isso. Olha só, vamos ver aqui. Ó. José, ao reencontrar seus irmãos, poderia facilmente ter escolhido a vingança. Afinal, ele foi vendido como escravo, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. No entanto, olha só o que aconteceu. No entanto,
José enxergou algo que transcende o desejo humano por justiça própria. Ele viu o propósito de Deus em tudo o que aconteceu com ele durante esses anos todos. E em meio à dor que ele viveu durante todos esses anos, ele conseguiu enxergar o propósito de Deus por trás de tudo isso. Por isso que nós lemos aqui, ele dizendo para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em seu propósito para salvar muita gente. Olha que coisa tremenda, queridos. Será que você tem a condição de enxergar no meio das situações que você vive aí, que te ofende, que te machuca, que por trás também tem um propósito da parte de Deus, para te levar a um novo nível de maturidade, de preparação para aquilo que você vai enfrentar lá na frente no futuro? Será que você tem essa condição, querido? Será que você consegue enxergar que tem um propósito por trás de tudo? Que em meio à dor que você está vivendo, tem um propósito da parte de Deus? Esse texto de Gênesis 50, versículo 20 especificamente, José reconhece que, embora seus irmãos tenham intentado o mal, Deus usou aquela situação para um bem maior. E esse entendimento transformou o coração de José e o capacitou a perdoar verdadeiramente. Ao ponto que quando os irmãos, esse texto que nós lemos é um recado, é uma mensagem que os irmãos mandaram para José, depois que o seu pai morreu. E eles mandaram, agora eles ficaram com medo, agora ele vai fazer, ele está numa posição de autoridade, agora ele vai nos prender, ele vai. E eles mandaram uma mensagem para José. E eles pedem perdão, inclusive, nessa mensagem. Olha aí o que diz aí, vamos lá, ler de novo. Ó. Por isso nós, servos de Deus e de seu pai, quem está dizendo isso? Os seus irmãos. Eles mandaram essa mensagem. Olha o que eles dizem. Por isso nós, servos do Deus Pai, de Deus e de seu Pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Eles estão pedindo perdão. Quando José recebeu a mensagem, começou o quê? A chorar, diga chorar. Entenda algo aqui, queridos. Eu falei aqui que liberar perdão não significa que você vai estar isento da dor. Que você vai estar isento da lembrança. Por isso que o perdão não é, eu não tô sentindo que devo perdoar. Não é isso que você fala? Ah, pastor, eu não estou sentindo, não vou. Você não precisa sentir, meu filho. Quando você age pelo Espírito, você está agindo pela fé. E lembre-se que é uma expressão, o perdão é uma das maiores expressões de maturidade espiritual, em primeiro lugar, e depois emocional. Porque a maturidade espiritual te leva a agir por fé, independentemente se você está sentindo a dor, sim ou não. É isso que José está fazendo aqui. Diz que quando José recebeu a mensagem dos seus irmãos e pediu de perdão, diz que ele chorou. Olha só, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram até ele e se curvaram com o rosto no chão diante de José e se entregaram como seus escravos. E disseram eles, nos entregamos como escravos. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Olha o que ele está dizendo. Isso é a atitude de alguém que está livre, tem um equilíbrio espiritual, uma maturidade espiritual. Eu sou Deus para castigar vocês. Ele poderia castigar sim ou não? Podia sim, ó. Lar de Deus, ele podia dar um comando, ó, bote todo mundo no presídio e eles vão ficar lá os mesmos anos que eu fiquei preso nessa situação toda. Eles vão pagar o preço agora eu vou matar na unha. Não é assim que você diz também? Não é assim que você faz de vez em quando? Não? Não, né? Matar na unha aqui significa você ficar calado uma semana sem conversar com a pessoa. Significa ficar 30 dias sem conversar com a pessoa. Significa você sair da sua cama e dormir no outro quarto.
Ninguém faz isso aqui, né? Não, que não. Para os filhos aqui significa você ir dormir uma semana na casa de um amigo, para não ficar debaixo do mesmo teto com seu pai e sua mãe. Matar na unha é isso, queridos. José poderia fazer isso, mas não fez. E ele está dizendo aqui, por acaso sou eu Deus para castigá-los? E olha o que ele diz agora. Vocês pretendiam me fazer o mal. Isso é real, é verdadeiro, sim ou não, queridos? Eles não só pretendiam, como eles fizeram o mal para José. Muito mal. Mas olha o que diz agora. Olha o que diz, o que José diz aqui, ó. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ou seja, ele conseguiu enxergar no meio daquela situação toda, ele conseguiu enxergar o propósito de Deus para aquela situação. Eu vou dizer algo para você aqui, queridos. Não tem nada que nos aconteça, inclusive as ofensas que vêm na nossa direção, que batem com força, que dói. Nada, queridos, que não tenha um propósito de Deus na nossa vida. Já está escrito, porque todas as coisas cooperam para o bem, ou porque tudo contribui para o bem daqueles que têm um propósito da parte de Deus na sua vida. Está escrito. Então, como você lida com isso é que vai fazer toda a diferença. E José, então, ele vai falar isso para os seus irmãos. Deus usou aquela situação para o bem maior. Esse entendimento transformou o coração de José e o capacitou a perdoar verdadeiramente. Quando você entende o propósito de Deus diante das situações, seja o que esteja acontecendo. Eu poderia contar para vocês aqui os anos que eu passei de batalha, de gente me acusando, de gente me ofendendo, de gente falando na minha cara coisas que não eram verdades. Anos, 5 anos eu tive que suportar isso. 5 longos anos, sendo acusado de coisas que eu não estava fazendo, que nunca fiz. Sendo maltratado, rejeitado. Não foi nada fácil, queridos. Mas foi um tempo de tratamento de Deus na minha vida. E eu lembro quantas foram as vezes que eu entrava na presença de Deus. Muitas dessas vezes eu não tinha nem vontade, nem desejo nenhum de orar, desejo nenhum de ler a Bíblia, porque a dor era tão grande, a rejeição era tão grande, era algo que me tomava todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia fazer as coisas que eu precisava fazer. Tamanha era a dor no meu coração, da traição, da rejeição, do engano, da mentira, das acusações que lançavam sobre mim. E eu permaneci firme em Deus, e eu buscava Deus. Às vezes eu entrava na presença de Deus e eu só dizia assim: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu não preciso estar passando por isso, eu vou largar todas as coisas, eu vou me embora dessa cidade. E Deus dizia para mim assim: aguente, suporte, porque eu vou agir no tempo certo. E lá me dava um ânimo e eu continuava por algum tempo, por alguns instantes, alguns dias, firmado. O ânimo voltava por um tempo, mas era tão forte todo dia, queridos, todo dia, de todos os lados, todos os lados. E não era só algumas pessoas, queridos, eles falavam, eles abriam a boca e os irmãos
falavam também. Vinha irmão que não tinha nada a ver com a coisa, vinha me confrontar. Eu lembro um dia, eu estava saindo do tabernáculo de manhã cedo aqui, eu tinha oração das 5 da manhã, ia até 7, 7h30. Eu estava saindo do tabernáculo, de repente chega um irmão, vem lá da outra igreja, e vem me confrontar. E falou tanta coisa para mim, eu fiquei ouvindo ele falar, e fiquei ouvindo, e quando ele parou de falar, eu falei, eu vou te contar algumas coisas para você saber. Quando eu comecei a contar para ele, esse irmão caiu em quebrantamento, começou a chorar, chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e pediu perdão para mim, nunca mais ele veio questionar alguma coisa. Mas por que ele veio? Porque ele ouvia. Ele foi envenenado pelo mesmo veneno que estava no coração dos outros. E por anos, queridos, 5 anos, eu vivi um verdadeiro inferno na minha vida. Só eu e a minha família sabemos o que nós passamos. Só eu e minha família. Eu poupei Maricela, inclusive. Porque tinha muita coisa que estava acontecendo e ela não sabia, nunca ficou sabendo. E nós vivemos isso. E Deus dizia, aguente, suporte. Eu lembro uma vez, eu fui para uma das reuniões que tinha de vez em quando só para me baterem. Eu ficava calado, porque Deus mandou eu ficar calado nas reuniões. No início eu bati de frente. Depois Deus falou, cale-se, fique calado. E eu ficava calado. Eu entrava mudo e saía mudo. Quem tomava a minha causa algumas vezes era a apóstola. Ela falava. Eu lembro de uma das vezes eu saí de lá e eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento, vou largar tudo. Eu cheguei em casa, eu peguei uma Bíblia que eu tenho, na linguagem de hoje, uma Bíblia pequenininha assim, dessa grossura. E eu falei, Deus, me dá uma palavra para me levantar, me tirar disso. E eu peguei a Bíblia e abri lá. Eu nunca gostei de fazer isso, porque eu chamo isso de bibliomancia. Estou confessando aqui meu pecado. Eu peguei a Bíblia e abri lá. E Deus me levou, eu abri em uma palavra lá no livro de Provérbios. E aquela palavra me levantou naquele momento. E mudou a minha ideia de desistir. Começou a abrir meu entendimento a respeito dos planos e propósitos de Deus para a minha vida, no meio de tudo aquilo. E aí se passaram alguns meses, e lá de novo estou eu numa crise de novo. Porque as coisas permaneceram durante 5 longos anos. E lá vou eu de novo para a Bíblia. Peguei a Bíblia e abri de novo, Deus fala comigo. Sabe onde Deus me levou? Na mesma Bíblia, queridos. Mais de 3.000 páginas. E Deus me levou a abrir no mesmo texto que tinha aberto alguns meses, ou talvez um ano atrás. E aí ele disse assim, já não te falei? E aí está lá o texto para me edificar. E assim foi, queridos, eu fui suportando dia após dia aquelas situações, até o dia que Deus moveu. E aqui nesse altar, aqui, as pessoas que foram instrumentos para me ferir, para me rejeitar, para me machucar, se tornaram também instrumentos, boca de Deus, queridos, para liberar, pedir um pedido de perdão para mim e para Maricélia. E ali começou uma mudança, uma história nova. E hoje, com exceção de um que foi embora, todos aqueles que um dia fizeram alguma coisa, todos já vieram comigo e já choraram, já pediram perdão, se arrependeram porque não sabiam o que estavam fazendo. Estavam debaixo de um engano. Tinha um propósito da parte de Deus, queridos, e hoje todos eles me respeitam, me honram. E eu não estou falando isso para a minha glória, queridos. Nada disso. Todos eles me reconhecem a minha liderança, queridos. Porque Deus move no meio da dor, Ele forja, Ele trabalha, Ele nos amadurece.
Ele nos leva a uma estrutura, que por isso eu quero que você entenda hoje, queridos, que a prova, o teste do perdão, queridos, é o processo para te livrar do teu passado com os problemas que você tem lá para trás. E daqui para frente também. Porque se você não perdoar hoje, amanhã já ficou para trás. Você precisa entender isso. Tem um propósito em todas as coisas. E mesmo que seja algo desagradável, é o processo de Deus. Se você não passar por essas provas, você nunca será aprovado. Você está entendendo? Acho que você não ouviu aqui. Se você não passar por essas provas, você nunca será aprovado. Ninguém é aprovado em nada se não passar pela prova. Hoje é dia de concurso público e tem uma galera fazendo. O alvo é o quê? É ser aprovado, queridos. Mas para ser aprovado tem que passar pela prova, meu filho. E a prova não é o que você vai botar no papel hoje lá. A prova é o que você viveu nesses últimos anos, estudando, pagando preço, renunciando sono, renunciando comida, renunciando bem-estar, renunciando tanta coisa para você ser aprovado hoje no que você vai escrever. Você está apto, você está amadurecido. A maturidade, queridos, é a sabedoria em ação. É a inteligência em ação, isso é maturidade. É você ter sabedoria para lidar com as situações. É você ter a sabedoria, o equilíbrio espiritual, a estrutura da sabedoria de Deus, que é a palavra dele, para se mover da forma correta perante as situações. É prova? É. É prova, a ofensa? É. É prova. Mas você precisa ser aprovado. Senão você vai viver uma vida eterna, cheio de pereba na alma, nas emoções, para não dizer outra coisa. José não apenas liberou os seus irmãos de qualquer dívida emocional, mas também apontou para a soberania de Deus sobre todos os aspectos da sua vida, tudo que ele viveu. Ele reconheceu que Deus estava no controle de tudo. Posso ouvir um amém? É isso que você precisa reconhecer. Mas você fica, parece um irmãozinho lá, ofende, o marido fala alguma coisa, a esposa fala alguma coisa, já fica tudo aquela pereba velha lá, que daqui a pouco se der uma espremidinha ali, começa a vazar pus emocional para todo lado. Perdão da palavra, mas é isso mesmo. Se a Bíblia fala de ferida emocional, ferida vai infeccionar, queridos. E o pus, que é aquela podridão ali da infecção, que a infecção produz, é a essência que exala de você, que sai de você quando a ferida é tocada. Ou quando você se age ou reage. É uma podridão, por isso que é trevas puro, queridos. Você sabia que um dos nomes de Satanás é Senhor das Moscas? Você sabia disso? Está na Bíblia. Um dos nomes dos deuses lá, deu um branco aqui agora. Baal-zebub. Baal-zebub é um dos nomes, em um período da história antiga aí na Bíblia, Baal-zebub. Quando fala de Baal-zebub, é o Senhor das Moscas. E você já sabe o que mosca produz. A mosca, ela produz podridão. Podridão. E ele é chamado de Baal-zebub. Jesus nos ensinou o mesmo princípio que José viveu, Jesus nos ensinou na cruz, ou através da cruz. Quando ele declarou, lembra o que Jesus disse na cruz, quando ele estava pregado na cruz? Estavam lá todos os seus ofensores. Estavam lá zombando dele, aqueles que o prenderam, que
maltrataram, que feriram, que zombaram, que cuspiram nele, e até mesmo aqueles que rejeitaram Jesus e que declararam, aclamaram, crucifica-o, estavam todos lá. Qual foi as palavras de Jesus na cruz, queridos? Quem lembra? Vamos lá. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa foi a palavra de Jesus. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando nós temos maturidade espiritual e emocional, nós dizemos a mesma coisa. Pai, perdoa o meu irmão, perdoa o meu marido, minha esposa, o meu pai, perdoa as autoridades, perdoa quem for, queridos, porque não sabe o que está fazendo, porque não sabe da verdade. Isso é maturidade. Mas onde foi que Jesus fez isso? Onde foi que ele fez isso? Onde foi que Jesus fez essa declaração, queridos? Diga: na cruz. Esse é o lugar mais propício para nós fazermos isso. Quando você não estiver na cruz, você não vai fazer. Maturidade é estar na cruz. Jesus disse certa vez: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não estiver na cruz, negando a si mesmo, você não vai liberar perdão para as pessoas, aos teus ofensores. Não vai. Jesus estava na cruz quando ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E esse é o mesmo lugar que nós precisamos estar. Esse foi o lugar que José estava, na cruz. Quando ele disse para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas eu não sou Deus para castigá-los. Que enquanto vocês estavam intentando mal contra mim, Deus reverteu ou tomou essa situação para trazer livramento e salvação para muitos. Perdoar não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Ao perdoarmos, não estamos aprovando a dor que nos foi causada, mas estamos liberando o nosso coração para que Deus opere um milagre na nossa vida e na vida dos outros. Perdoar é escolher avançar sem carregar as correntes do passado. Está ouvindo aí? Perdoar é escolher avançar sem carregar as correntes do passado. É ser livre, avançar em liberdade, sem estar carregando gente dentro de si. Porque as correntes do passado, queridos, são pessoas que estão dentro de nós. São pessoas que você está carregando dentro de você que estão te adoecendo. Adoecendo porque você está ressentindo continuamente. Porque você já está amargo, com raiz de amargura. Então, perdoar é escolher avançar sem carregar as correntes do passado. Assim como José, somos chamados a olhar para as nossas feridas e enxergar nelas uma oportunidade para Deus manifestar o seu propósito na nossa vida. Quando Deus falava para mim: suporte, aguente, a única coisa que eu olhava que eu enxergava era um futuro no qual Deus iria me usar e que eu estaria livre de tudo isso. E sabe de uma coisa, queridos? Eu não guardo mágoa de nenhum desses. Nenhum. Por isso que Deus operou um milagre de cura, restauração e restituição extraordinário. O caminho de José até esse momento de perdão não foi fácil, assim como não é conosco. Ele passou anos como escravo, foi preso injustamente e abandonado. No entanto, Deus usou cada um desses momentos para moldar o seu caráter e prepará-lo para algo maior. Tudo tinha um propósito no final.
Tudo tinha um propósito. Já imaginou, querido, se Deus não trabalhasse o caráter de José? A hora que esses irmãos chegassem, a hora que veio, porque a crise veio. A crise mundial, financeira, econômica mundial chegou. E foram 7 anos de fome. E o povo não morreu de fome única e exclusivamente por causa de José. Por causa desse processo que José passou. E no meio de toda essa multidão que estava morrendo de fome, lá vem a família de José, queridos. Assim como ele sonhou, os 2 sonhos que ele via, 11 estrelas se prostrando diante dele, o sol e a lua, e depois os feixes se prostrando diante dele, queridos. Esse sonho se cumpriu lá em Gênesis 50, 49 e 50. Aí mesmo nós vimos ainda agora aí que os irmãos de José chegaram e se prostraram, o rosto em pó, aos pés de José. Cumpriu o sonho, sim ou não? Cumpriu, queridos. Cumpriu. E todo esse processo que José passou era o moldar de Deus, das mãos de Deus, no caráter de José, para prepará-lo para esses dias. Eu imagino aqui, queridos, nós estamos falando dos irmãos de José que chegaram diante dele. Mas você já imaginou aqui, pense aqui comigo, vamos raciocinar um pouquinho aqui. Um país que está vivendo uma crise de fome. As pessoas morrendo de fome, queridos. Chegar diante de um homem que tinha o poder de salvá-los. E você conhece a história, José foi vendendo a comida no início, pegou todo o dinheiro, toda a riqueza que existia nas mãos do povo. Depois ele, todo o ouro, toda a prata, depois todos os animais, depois toda a terra do Egito. E por último, a última coisa que José comprou foi as próprias pessoas se entregando como escravo do rei de Faraó, para ter o alimento. Eu pergunto para você aqui, você acha que não teve momentos que teve gente que chegou lá e foi bater de frente com José? Que foi lá no desespero de querer alguma coisa, de comprar alguma coisa para matar a sua fome e a fome da sua família? Você acha que não teve gente que quis ir para cima de José? Que quis discutir com José? Você acha que foi tudo uma calmaria total, queridos? O que você me diz aí? Será que não houve um motim? A Bíblia não fala disso, mas eu estou aqui parafraseando isso. Você acha que foi tudo tranquilo? 7 anos de fome, querido, de escassez. Tem que chegar lá e vender agora os seus filhos para ter a comida. Você acha que foi assim, tudo numa paz total? Eu não acredito que foi, queridos. Eu acredito que teve muitas confusões, muitas situações complicadas. Por isso, todo esse processo que José passou foi um processo de amadurecimento da sua alma, de suas emoções, para aguentar esse padrão de situações que ele ia viver. E por último, os seus próprios irmãos chegam lá. Que nós já vimos aí o que aconteceu. E você vai ver aqui que José não vai dizer que Deus mudou, reverteu a situação para a salvação de vocês, da minha casa. Não. José está dizendo aqui para a salvação de muita gente. De todos, na verdade. O processo de formação, de moldar do caráter, que muitas vezes nós não entendemos que nós estamos nesse processo. Ali o tema ali, ó. Leia ali bem alto o tema desse ano. É isso aí. É isso aí que Deus quer. Esse é o propósito de Deus, desatar a liderança de José de tal forma, com tanta maturidade, queridos, que ele se moveu na essência do caráter de Deus, como salvador da terra naquela época e da sua família. Um desatar de liderança na vida de José, que resplandecesse o caráter do próprio Deus e os territórios fossem tomados. José tomou todos os territórios.
conquistou tudo para o rei, para o faraó. Tudo, terra, gente, riqueza, gado, tudo, 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 tudo. Tudo. Não sobrou nada. Diga glória a Deus. O perdão que José ofereceu aos seus irmãos foi fruto de um coração que havia sido trabalhado pela graça de Deus durante o longo desses anos todos. Isso nos ensina que o perdão não acontece de forma instantânea. Você vai liberar o perdão e já aconteceu, está liberado, está tudo feito. Não, queridos. É um processo. É um processo. Isso nos ensina que o perdão não acontece de forma instantânea. Ele é o resultado de uma jornada de cura e de entrega do seu coração nas mãos de Deus. Esse processo, queridos. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se deixar ser trabalhado pelo Espírito. Hoje Ele está falando com você. Tem gente que diz que eu já perdoei, mas ainda não está se movendo como Deus queria que você se movesse. José, quando os irmãos pedem perdão para ele, manda essa cartinha, essa mensagem pedindo perdão. Estão com medo de José. José diz, não tenho medo de mim. E José vai falar isso. Vai falar essas coisas. José chora. Por que você acha que José chorou, queridos? Por que você acha que José chorou? E aí não foi a primeira vez que ele chorou, não, viu? Vai ler a história antes aí que você vai ver quantas vezes ele chorou. Quantas vezes ele foi tentado, inclusive, colocar os seus irmãos na prisão. Aliás, até colocou um deles. Quantas vezes ele armou situações aí durante esse período de leva comida para os irmãos e o pai e volta. E quantas vezes ele armou para ter um argumento. Mas ele se moveu pela graça de Deus durante todos esses anos, todo esse tempo. Deixou Deus trabalhar para que no momento certo ele tivesse a condição necessária para liberar os seus irmãos. E ele liberou, de fato, de verdade. Um perdão verdadeiro, genuíno, entendendo o propósito de Deus em tudo aquilo. Carregar mágoas e ressentimentos apenas nos prende ao passado. Quando perdoamos, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas e nos liberte. Isso não significa minimizar o que nos foi feito. E nem podemos minimizar e nem talvez mudar isso, mas nós podemos perdoar. Nós podemos confiar que Deus é justo e que Ele está no controle e Ele vai mover. Ele vai fazer. E muitas vezes a ofensa ou as coisas que foram feitas contra nós, queridos. Aquela pessoa que fez também já está quebrantada, já está quebrada. Às vezes Deus já falou. E aí ela se move também para que um milagre se estabeleça. Eu quero deixar algumas reflexões aqui antes de nós orarmos e terminarmos. Para você, algumas reflexões. Depois você entra no nosso aplicativo da igreja, vai estar lá essa palavra e você pegue isso. Eu sugiro que você pegue e venha ruminando nessa palavra durante toda a semana e fazendo, praticando essas coisas que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, reflexão. O que você está carregando que precisa ser deixado aos pés do Senhor Jesus hoje? Hoje, o dia é hoje. Não é amanhã. É hoje, agora. Segundo, qual corrente está lhe impedindo de viver o propósito que Deus tem para a sua vida? Tem gente que está presa, não vai para frente, não avança, porque está aprisionado aí, em ofensas, lá do passado. Às vezes coisas que sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, sei lá quem, falou lá atrás, quando você era criancinha ainda. Que estão aí, palavras que estão no mundo espiritual e você está preso nelas. Terceiro, há alguém em sua vida que você precisa perdoar? Aí você vai dizer, pastor, não tem ninguém, não, ninguém. Uhum.
minha oração é que o Espírito Santo te incomode dia e noite. Até você reconhecer que você precisa perdoar. E por último, como a falta de perdão tem impactado sua caminhada espiritual e emocional? Escreva no papel. Isso aqui é para você fazer depois, não é agora. Tarefa prática para você. Faça uma lista das pessoas que você tem dificuldade de perdoar. E eu quero dizer para você que você vai se surpreender. A hora que você começar a colocar no papel, você vai ver que tem um bocado de gente aí que você tem dificuldade para perdoar. Que você não gosta nem de lembrar o nome dela. Que você não gosta nem de estar perto dela. É essas que você tem que colocar no papel aí, porque você vai ter que lidar com isso. Ore por cada uma delas, pedindo a Deus coragem e sabedoria para liberar perdão. Lembre-se que é no Espírito que você vai fazer isso. E quando você se move no Espírito, o Espírito do seu Deus se move com você. Terceiro, reflita sobre o perdão de Jesus na cruz. E use essas palavras como base para a sua oração. Quais as palavras? Pai, ajuda-me a perdoar como Jesus perdoou. Entrego as mágoas que carrego e confio que o Senhor fará justiça em tudo. Quarto, como símbolo de sua decisão, destrua essa listinha aí, que vai ter alguns nomes. Depois de você orar, pedindo sabedoria de Deus, pedindo ajuda de Deus para perdoar e liberar o perdão, e até ir com essas pessoas, para fazer isso pessoalmente, se possível. Depois que você fizer isso, pegue essa listinha, rasgue e queime, para que você não se lembre mais. E quando o inimigo quiser te lembrar, você vai lembrar ele que você já resolveu essa situação e já foi queimado, inclusive, no ato profético. Amém? E assim você vai deixar teu passado para trás. E vai avançar para o futuro que Deus tem para você. E assim como o apóstolo Paulo disse um dia, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que à frente de mim estão. Avance e deixe o teu passado para trás. Amém? Vamos orar aqui e nós vamos selar hoje relembrando o sacrifício de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, queridos. A morte de Jesus foi a manifestação do perdão dele, o preço pago pelos nossos pecados, para que o perdão dele pudesse nos tocar. E hoje nós vamos celebrar a ressurreição em nome de Jesus. E vamos tomar a Santa Ceia, lembrando disso em nome de Jesus. Amém?